feliz de estar com vocês de novo. Eu tentei vir até um pouco fazendo jus à beleza desse lugar. Toda vez que eu venho e é um momento de mulheres. Deu certo? Abre sua Bíblia comigo. Samuel, capítulo 1. Primeiro Samuel, capítulo 1, vamos ler do versículo 9. Está escrito assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia nenhuma voz. Por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha, não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém? Pode se sentar. Vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos aí. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Agradecer porque quando nós abrimos os nossos olhos, nós fomos renovadas por uma paz e por uma esperança em Ti. Te agradecer porque apesar de uma semana talvez um pouco atribulada, nós estávamos desejando esse momento na Tua presença. Nós estávamos ansiando essa noite para ouvir a Tua voz. Fala comigo, fala com as minhas irmãs, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós somos carentes da Tua palavra, nós precisamos da Tua direção. Porque sem o Senhor, sem a Sua palavra, sem o Seu Espírito, nós não saberemos para onde ir. E nós nem desejamos caminhar sem a Tua direção, Deus. Fala com a gente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um momento. Gente, estou toda me tremendo, mas a gente vai chegar em algum lugar em nome de Jesus. Toda mulher e toda menina já foi orientada e já ouviu alguma vez alguém contando a história de Ana, sim ou não? Ana é o nome da minha mamãe, então eu tenho um pouco mais de apego com a história de Ana. Talvez você não saiba, mas está acontecendo um contexto um pouco atribulado, não só com Ana, mas com Israel nesse momento. Porque há uma transição de forma de governo. Até Ruth, 1 Samuel, a forma de governo da época eram juízes. Juízes eram aqueles que davam as direções para o povo.
Só que quando Samuel se levanta e unge Saul, unge Davi, a forma de governo agora se passa a ser sobre reis. Amém? Saul é rei, Davi é rei. Então agora o rei passa a direcionar o povo. Só que nesse período, Ana aparece nessa transição. Existem 3 crises acontecendo no meio do povo de Israel. A primeira crise é uma crise no governo, porque o livro de Juízes finaliza falando assim: não havia quem mandasse em Israel, todos faziam o que bem entendiam. Se você for ver o último versículo do livro de Juízes, fala isso. Outra crise que acontecia na época era uma crise moral, porque a Bíblia também vai falar que muitas mulheres esperavam os sacerdotes do lado de fora do templo, para quando eles terminassem seus afazeres, elas e eles estiverem em um momento de prostituição, de promiscuidade. Então há uma crise de governo, há uma crise de moral e há uma outra crise acontecendo. Essa crise é a crise espiritual, porque a Bíblia fala que existia um sacerdote, mas nas vezes que ele aparece aqui, ele ou está sentado ou está deitado. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, tratavam os afazeres do templo, a vida de dedicação a Deus, de qualquer jeito, ao ponto de no capítulo 3 de Samuel, a Bíblia fala assim: a voz de Deus era rara. Ou seja, Deus não estava falando como antes, Deus não estava chamando como antes. Havia uma crise espiritual. Faltava-se um juiz forte, faltava-se um sacerdote posicionado, faltava-se um profeta de verdade. Então você percebe que há uma falta em Israel, sim ou não? Existem crises por causa de falta. Agora vamos para a vida de Ana. Ana é casada e o marido de Ana ama ela. A Bíblia diz que a Ana, Eucana, dava uma porção dobrada porque ele a amava. Então Ana não é uma mulher desamparada de amor. Mas ao mesmo tempo que há um personagem chamado Eucana que ama Ana, existe uma mulher chamada Penina que odeia Ana. Então na história de Ana, ela tem o amor e ela tem a oposição. Ela tem alguém que investe nela e ela tem alguém que inveja ela. Porque a Bíblia vai falar que todos os anos Eucana, suas mulheres e seus filhos subiam ao templo para sacrificar a Deus. E todas as vezes que isso acontecia, Penina mexia com Ana, Penina provocava Ana, Penina era a oposição, a afronta na vida de Ana. Então não foi uma vez, não foi 2 vezes, não foi 3 vezes. Todos os anos, na hora de Ana ir para o culto, existia uma oposição. Todos os anos, na hora de Ana sacrificar ao Senhor, existia uma afronta. Todos os anos, na hora de Ana servir em sacrifício, em gratidão ao Senhor, havia uma pedra no sapato. O que Penina usava para afrontar Ana? Justamente o lugar onde Ana era ferida, sim ou não? Porque não é só no povo de Israel que existe uma falta, é em Ana também. A Bíblia vai falar que Ana era amada, mas o desejo de Ana era ter filhos e ela era estéril. Só que eu consigo fazer um paralelo aqui, querida. Sara era estéril, sim ou não? As duas eram estéreis, sim? Estéreis, sei lá. As duas não podiam ter filhos. Sim ou não? Deus prometeu Samuel para Ana. Deus prometeu Isaac para Sara. É por isso que a Bíblia fala que a Sara, na esterilidade dela, Deus visita. Mas Ana precisa orar.
Quando Deus promete, Ele visita para cumprir. E às vezes a gente fica assim, cara, Deus nunca deu uma palavra sobre o meu filho. Continua orando, porque a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana. Talvez você Deus nunca me deu uma palavra sobre o meu futuro profissional. Continua orando, porque a tua oração não é que Deus se esquece, mas é que Deus refresca o propósito dele na sua vida. A oração atrai o favor de Deus. Mais um ano chega e Ana está indo lá fazer o que ela sempre faz e viver o que ela sempre vive. Afronta, oposição, apontamento, crítica da parte de Penina. Sempre aconteceu assim, mas nesse dia, a Bíblia vai falar: Ana se levanta. Cara, mas ela se levanta e vai chorar com amargura. Mas Ana se levanta. Cara, mas depois ela está amargurada. Mas Ana se levanta, porque a primeira atitude para que essa amargura saia da sua vida é você sacudir a poeira do pé, tirar as suas escamas dos olhos, desapegar dessas coisas do passado e se levantar, minha querida. Se levantar. Ela chora com amargura de alma. Ela chora abundantemente. Por que ela chora? Porque existem momentos em que a gente não recebe, a gente não sabe pedir falando, mas a gente sabe pedir chorando. Existem momentos em que a gente não vai saber dizer a Deus as palavras certas, mas a gente vai saber chorar a lágrima certa. E eu vou falar para você, quando faltam palavras, não significa que Deus não entende. Deus continua entendendo a súplica do teu coração. Ana se levanta e chora. Quanto tempo faz que a gente não chora mais? A gente só briga com Deus. Ana está há tanto tempo sendo afrontada. Ana tem oposição e ela não tem murmuração. Tudo que ela faz é, no meio das lágrimas, começar a orar só ela e Deus. Cara, então na minha vida eu vou chorar. Eu conheço uma pessoa que falou uma frase para mim assim. Ela disse: Karen, no propósito, muitas vezes você vai pedir milagre e Deus vai te dar processo. No caminho do propósito, muitas vezes você vai gritar: eu quero um milagre, e Deus vai te levar para um processo. Por quê, cara? É no processo que a gente entende que o milagre que vem, ou que aquilo que vamos gerar, não tem o nosso tamanho, tem o tamanho do propósito de Deus. É por isso que a gente chora mais. É por isso que parece que a gente está mais pressionado. É por isso que parece que a oposição é mais feroz, que a afronta é mais feroz. Calma, você pediu milagre, você entrou no processo, mas não significa que o processo é Deus falhando. O processo é Deus te preparando, porque o milagre vem. O processo é Deus te moldando, porque o milagre está chegando. Oh, glória! Todos os anos, Penina entrava em um lugar de competição com Ana. Eu tenho, você não tem. Eu gerei, você não gerou. Eu fiz, você não fez. E por causa dessas afrontas, Ana entrava em um lugar de comparação. Ela tem, eu não tenho. Ela gerou e eu não gerei. Querida, fuja de ambientes que afloram no seu coração competição e comparação. Porque quem entende o propósito que tem não compete com ninguém, coopera. Quem entende o propósito que tem não precisa se comparar com ninguém, ocupa o seu lugar. Oh, glória! A gente não precisa competir. A gente precisa amar, cooperar.
Eu amo quando eu ouço história de mulheres que eram estéreis e outras que também eram, mas já geraram. E a atitude delas não é virar assim e falar: não, é muito difícil, desiste. Não, a atitude delas é falar: se eu gerei, Deus fez um milagre em mim, eu profetizo que Ele vai fazer na sua vida também. Eu profetizo que Ele vai fazer em você também. Cooperadoras do propósito de Deus em comunidade. Amém? Ana chora. Chorar talvez vamos chorar. Você acha que Ana chora só agora? Ana chorava todas as vezes. Nesse dia ela chora, ao ponto de Eli virar para ela e não entender o que está acontecendo. É porque quem não vive o que você está vivendo não sabe, não entende quando você entrega o que ninguém entrega. Quem não faz o compromisso que você faz não entende quando você chora como ninguém chora, quando você se entrega como ninguém se entrega, quando você pula quando ninguém pula, como ninguém pula, quando você adora como ninguém adora. Ela subia todos os anos para adorar, e nesse dia ela continua adorando, chorando e adorando, sofrendo e adorando, tendo oposição e adorando. Então chorar não precisa me levar a desistir. Chorar talvez, desistir jamais. Jamais. Ela está orando, ela está chorando, ela está pedindo. O que Ana quer, Karen? Ela não quer muita coisa. Ela só quer um filho. Ana é tão entregue a Deus nesse momento, ela confiava tanto em Deus nesse momento, que na oração dela ela já entrega antes mesmo de receber. Ela não está orando só assim: Deus me dá. Ela está orando assim: quando eu tiver eu vou entregar. Ela não está orando e falando assim: Deus, será que o Senhor pode? Ela está falando: se o Senhor quiser. Porque ela sabe que Deus pode. Ela pede um filho. A falta de Ana é um filho. A falta de Israel é um profeta, um sacerdote e um juiz. Oh glória! Não sei se você percebe o alinhamento do céu e da terra nessa história. Deus olhando do céu quer encontrar alguém que Ele possa selar como profeta, como sacerdote, como juiz. Ana chorando da terra para o céu está dizendo: Deus, se o Senhor me der um filho, ele será seu. Passa-se esses versículos que a gente leu e a Bíblia fala que no final dos versículos diz assim: assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O que aconteceu aqui, Karen? Ana começa desesperada, Ana começa quebrada, Ana começa ferida, mas sai restaurada. Ana começa machucada, mas sai curada. Ana começa aos pedaços, amargurada, mas sai com um semblante diferente. A tristeza que entrou não continuou com ela, foi embora, querido. Ela vai ao altar e ela deixa toda a frustração dela no altar. E do altar ela volta com uma palavra. Qual é a palavra, Karen? Que o Senhor conceda o que deseja o seu coração, o que você está pedindo. Não é que o altar seja um lugar de lixo, não é. O altar é um lugar de sacrifício, de pureza, de vida. Mas eu quero dizer para você
Existirão momentos que a sua vida vai pesar, porque a frustração que você deveria deixar aqui, você está levando com você para todos os lugares. É por isso que teu semblante não muda, é por isso que a tua cara não muda, amargurada todos os dias, triste todos os dias. Quando você deixar a sua frustração no altar, a alegria vai encontrar espaço em você, o contentamento vai encontrar espaço em você, a felicidade do Espírito vai encontrar espaço em você. Já chora há tanto tempo, mas ela não está pegada com choro. Ela chora tudo que tem que chorar, esvazia o coração dela no altar, mas não sai vazia. Ela sai com uma palavra: se Deus quiser, Ele fará. E aí os versículos que tem um pouco mais adiante são para mais 18, né? Ela vai com o marido dela lá para casa e tananã, e aparece grávida. Samuel é gerado dentro de Ana. Só que muitas vezes a gente cai em um erro de fazer com que aquilo que Deus gera em nós, o pedido que Deus atende para nós, que Deus realiza para nós, se torne mais importante do que o compromisso que nós fizemos com Ele. O pedido é: Senhor, me dá. E o compromisso é: e eu vou te entregar de volta. Perceba que encerra o ventre de Ana é Deus. Ana é estéril porque Deus cerrou sua madre. O que é isso, cara? É Deus sendo carrasco com Ana? Não. Deus não queria o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Deus queria o primeiro. Samuel é a primícia do milagre de Ana. Samuel é a primícia, e Ana não entrega o que vem depois, Ana entrega a primícia dela. Ana fica sem, Karen. A Bíblia vai dizer que depois que ela entrega Samuel, ela ainda tem filhos e filhas. Agora percebe comigo, no capítulo 1, Ana não chega sorrindo, ela chega chorando. Aí a gente chega no capítulo 2, é o momento de Ana entregar. É no capítulo 2 que Ana está cantando. É no capítulo 2 que está escrito assim: o cântico de Ana. A gente canta quando recebe, mas a gente não consegue cantar quando entrega. Se você sabe com quem você se comprometeu, você continua cantando quando recebe, mas você também continua cantando quando entrega. Tem lógica? Não tem. O crente não vive por lógica. Se nós vivemos por lógica, nós estamos vivendo errado, minha querida. O crente vive por revelação. Na revelação de Deus, a estéril vai ser mãe de filhos. Na revelação de Deus, o maior é aquele que serve. Na revelação de Deus, alguém que se compromete é alguém que recebe. Na revelação de Deus, alguém que tem 5 pães e 2 peixinhos é a cozinha da multidão. Na revelação de Deus é assim. A lógica era Ana murmurar quando entrega, porque era o desejo dela. Na revelação, ela adora enquanto dá. Karen, mas ela não vai ficar assim, não. Quem obedece o compromisso que fez, quem não desiste de ser fiel ao voto que faz, recebe abundância da parte de Deus. Ana ganha um filho, Deus ganha um profeta, um sacerdote e um juiz.
E aquele período onde ninguém ouvia a voz de Deus porque era rara, foi com aquele gerado em Ana que Deus chama e fala: eu vou fazer uma coisa em Israel que se tinirão os ouvidos de todos. Mulher, vou falar para você, para mim também, a gente carrega respostas de Deus para o tempo da crise. Ah, mas é impossível, Karen. Acaso há impossível para o nosso Deus? Ah, mas é improvável. Ora bola, será que para o nosso Deus existe algo tão improvável que Ele não possa fazer acontecer? Não. Dentro de você existem respostas para esse tempo. Eu não sei se um filho será gerado, eu não sei se projetos serão gerados, eu não sei se investimentos serão gerados, eu não sei. Eu só estou aqui para dizer para você que o que eu sei é que está dentro de você a resposta para as questões que estão adiante de você. Está dentro de você as respostas para quem está ao seu redor, querida. Se Ana não chora, Samuel não nasce. Talvez você está chorando tanto, se achando uma manteiga derretida. Continua chorando. É algo sendo gerado dentro de você de verdade. Ninguém gera nada sorrindo, a gente gera chorando, a gente gera com dor, a gente gera sofrendo, mas a gente gera. Entrar nesse lugar não, que eu não entendo muito de gravidez. Mas está pronta. Você carrega respostas de Deus para esse tempo. Não estou falando que Deus vai levantar mulheres perfeitas. Nós não somos mulheres perfeitas. E provavelmente não seremos mulheres perfeitas. Mas nós podemos ser mulheres redimidas. Que vão olhar para trás e falar: antes eu chorava amargamente, agora eu tenho alegria no meu espírito. Antes havia uma falta que me colocava em crise, agora Jesus Cristo me preencheu. Eu não sou mais a mesma de antes. Antes a afronta me parava, hoje a afronta não me para mais. Antes eu murmurava no problema, hoje eu adoro com problema, sem problema, com falta, sem falta. Eu adoro. Oh glória! Oh glória! Não estamos aqui para competir, não estamos aqui para comparar. Estamos aqui para cooperar. E aí no final da história, quando uma canta lá entregando, outra canta aqui entregando também, outra canta lá entregando também, outra chega aqui cantando e entregando também, ao ponto de todas se tornarem aquelas que não faz sentido você entregar adorando. Mas você entrega adorando porque sabe que Deus te deu uma vez. E se Ele quiser, Ele te dá 2, Ele te dá 3, Ele te dá 4, Ele te dá 5. Ele te dá infinitamente mais. Oh glória! Carregamos respostas. Fica de pé comigo. Talvez no meio do choro, a sua mente vai tentar te falar: para, desiste. Você já chora há tanto tempo, por que chorar agora de novo? Ou talvez você olha para o que você recebeu e você tem medo de entregar, tem medo de selar isso como algo para Deus, para a glória de Deus, porque você tem medo de ficar sem. Lá na nossa comunidade nós cantamos uma canção que é a trilha sonora da nossa vida ultimamente. Todas as vezes, em nome de Jesus, todas as vezes que você sentir medo, o Espírito Santo vai trazer à memória essa canção na sua boca.
você não vai murmurar, você vai adorar. Coloque a mão no seu coração. Se você souber essa canção, eu queria que você louvasse ela comigo aqui.